Bom dia! Esse vídeo traz a parte de bocal convergente, como é que ele funciona e como é que eu posso fazer os cálculos para ter certeza se ele está em choque ou não está em choque. E como é que usar isso na parte de propulsão aeronáutica. Então, vamos dar uma olhadinha. O primeiro bocal que a gente vê é o bocal convergente. E depois a gente vê o convergente divergente, que é também usado para aviação. Então, o convergente é o bocal clássico que a gente conhece de subsônico. Ele está aqui desenhado num formatinho só para a gente entender como é que ele funciona. Mas a gente sempre tem ele no final do motor, né? A gente tem um motor aeronáutico, ele tem lá... Inclusive, se você olhar o motor do avião, você vai ver que geralmente a parte traseira ele dá uma fechadinha, assim. É o bocal. Então a gente tem o eixo no meio, aí vai ter aqui a parte, se for no turbofão, turbojato indiferente, vai ter o compressor. Depois a gente vê esse pedaço. Vai ter câmara de combustão aqui no meio do caminho, vai ter turbina aqui no meio do caminho. E aqui está o nosso bocal. Na maior parte dos casos, ele é convergente porque a gente está usando a aviação comercial, que é subsônica. Se for supersônica, que é mais para militar, aplicações militares, aí ele vai ser um convergente divergente, que a gente vê no próximo. Então, como é que funciona a matemática de um bocal convergente? A gente já viu no vídeo anterior que quando a gente tem Mach menor do que 1, que é o subsônico, se eu fecho a área, ou seja, se o meu dA diminui, eu vou ter, na verdade, um aumento de velocidade, ele acelera. Isso aqui vale para Mach menor do que 1. Se for maior do que 1, é o contrário, mas aqui o convergente a gente usa para subsônico, para acelerar. O objetivo é sempre, em propulsão, você calcular essa velocidade de saída, porque é ela que vai depois para a gente calcular o impulso do avião. Quanto é que o motor está dando para o avião voar. Que no final dos contos você quer saber, né? Para a gente calcular esse U, não basta saber que ele acelera, tem que saber o quanto que acelera. E aí vem um pequeno detalhe. Pode acontecer, se você chegar em Mach 1, igual a 1, você pode ter choques. Em bocais convergentes, a gente tem choques normais, que a gente chama. Mais pra frente a gente vê o choque normal e oblíquo, mas é aquele choque tecnicamente reto. Então, quando a gente faz os cálculos para bocal convergente, a gente tem que fazer uma checagem para ver se na saída, nesse último ponto aqui, quem é o Mach dele. Se ele não chegou em supersônico, beleza, não vai ter choque, bola para frente. Se ele chegou em supersônico, tem que checar se ele vai dar choque ou se ele vai estar naquela condição de design que a gente diz que é quando ele acabou de chegar no supersônico e não entrou em choque. Então, para fazer isso aqui, a gente usa um negócio chamado NPR, que a gente vai ver no próximo slide. Só que antes eu queria mostrar essa questão do fluxo de massa. Esse gráfico aqui embaixo, ele está plotando fluxo de massa no bocal, nesse eixo horizontal, e pressão atmosférica dividido por pressão de C, PC, que é a pressão na câmara anterior. Aqui, geralmente, a gente tem uma câmara de combustão. Quando for foguete, por exemplo, aqui vai ser câmara de combustão, só que o foguete não vai ter um bocal convergente, ele vai ter um convergente divergente. Ou uma turbina, que é o caso mais normal que a gente tem para aeronáutica. Antes do bocal vem a turbina, e antes da turbina vem a câmara de combustão. Então, esse PC é a pressão que está entrando no bocal. É a pressão do fluido que vem na turbina ou que vem da câmara de combustão. PE, que está aqui, é a pressão estática do fluido na saída. E PATM é a pressão atmosférica que o fluido encontra quando ele sai. Então, não necessariamente PE é igual a P atmosférico, depende do caso. Então, PE pode ser diferente de P atmosférico, e isso acontece quando a gente tem choque, para o bocal convergente. O fluxo de massa nesse bocal, a gente geralmente faz os cálculos dele para regime permanente, sempre para regime permanente que a gente faz os cálculos de propulsão. O startup a gente vê de outra forma. Então, se você for pensar na equação de Navier-Stokes, ou mais facilmente para a gente entender que a versão quase 1D, que é o que a gente aplica para bocais, que é a quantidade de movimento linear, se vocês forem lembrar, ela era nesse formato. dP igual menos U du. Faltou um rho aqui, né? Menos rho du. Estou sem força de corpo, sem viscosidade, etc. Isso aqui é praticamente como funciona o bocal.
Claro que a gente tem força de corpo, tem viscosidade, mas elas são pequenas. Então, isso aqui funciona muito bem para modelar o bocal. Nota que eu preciso ter dp para ter du. Se o meu dp for 0, esse du aqui vai ser 0 também. Ou seja, se eu não tenho diferença de pressão, eu não tenho escoamento. Essa é a realidade. O dp é o gradiente de pressão é o que faz o fluido escoar. Se não tem diferença de pressão, o fluido fica parado. Quando PA sobre PC é 1, ou seja, PC igual PATM, seria esse primeiro caso, o meu fluxo de massa é 0. Porque não tem diferença de pressão. Para eu escoar fluido nesse bocal para sair, eu tenho que ter um PC maior do que PATM. Então, esse ponto B aqui, que eu estou chamando de ponto B, nota que agora a gente já tem um PATM sobre PA menor do que 1. Desculpa, um PATM sobre PC menor do que 1. Ou seja, PC é maior do que PATM. E aí eu tenho um fluxo de massa diferente de 0. Isso acontece até um ponto que a gente diz que ele está engasgado, o bocal, em inglês choked, que seria esse ponto C. É num valor que o PATM sobre PC ainda é menor do que 1, mas ele chegou no seu ponto de diferença máxima, digamos assim. Nesse ponto, nota que entre C e D o fluxo de massa é o mesmo. Isso aqui é o que eu chamo de fluxo de massa máximo. É o bocal choked, ou engasgado. A partir dali, por mais que eu aumente a pressão na câmara de combustão, que seria o PC, ou que eu diminua o PATM, voando mais alto, por exemplo, para o fluxo de massa não faz diferença. Continua passando a mesma quantidade de fluxo de massa porque ele chegou nesse ponto que ele está engasgado. Não tem como puxar mais. O que acontece se você continua, digamos assim, subindo na atmosfera, baixando o PATM e mantendo o PC? Se tu baixa o PATM, mas mantém o PC, esse número aqui vai cair. Ou seja, ele vai descendo aqui na curva. Só que o fluxo de massa não puxa mais, ele já está engasgado. O que acontece é que você gera choques. Então, daqui para baixo, você tem geração de choques. Quanto mais para baixo você está, mais choque você gera na saída. E quanto mais choque você gera na saída, mais irreversibilidade, ou seja, mais geração de calor, mais vibração, pior para o bocal, né? Então, quando a gente faz o design de bocais, a gente está focando nesse ponto C aqui. Esse ponto C é o que a gente chama de ponto de just choked. Ou seja, chegou no Mach 1, mas não aconteceu choque. Dele para baixo, eu também estou em Mach 1, mas continuo tendo choque em várias condições. Antes do C, o meu Mach é menor do que 1 e ele é subsônico. Essas são as condições de operação do bocal. Agora vamos ver isso daí matematicamente. Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar. Por que que no ponto C é o máximo do fluxo de massa, né? Porque ali o Mach é 1 na saída. E um bocal convergente, a gente viu pela equação ali, no vídeo anterior, que enquanto você é subsônico, quando você fecha a área, ele acelera. Se eu chegar em Mach 1 na saída, que é o ponto onde ele vai ter maior velocidade nesse bocal, porque é onde a área é menor, a única forma de eu evoluir do Mach 1 para maior do que 1 seria agora eu aumentar a área. Mas esse bocal, do jeito que ele está desenhado, ele é só convergente, não aumenta a área. Então ele nunca vai acelerar mais do que Mach 1. Por isso que esse ponto C é o ponto máximo de fluxo de massa. A maior velocidade é o Mach 1, ele não consegue sair dali. Essa é a ideia de como funciona o bocal convergente. Agora falta a gente conseguir calcular esse negócio, porque beleza, digamos que você está procurando fazer o design para o ponto C. Como é que eu tenho certeza que ele vai cair no ponto C e não vai descer mais para o ponto D ou qualquer outro ponto de qualquer letra que você invente aí? A gente utiliza esse parâmetro que a gente chama de NPR crítico. Esse NPR crítico, ele é Nozzle Pressure Ratio, ou seja, é a razão de pressão no bocal.
Em inglês, seria nozzle pressure ratio. Crítico é porque é exatamente no ponto que a gente diz que ele chegou em Mach 1. Ele é simplesmente um parâmetro que a gente usa para verificar se tem choque na saída do bocal convergente ou não, ou se ele é subsônico. A ideia dele é um teste de hipótese. Não sei para quem que já viu metrologia, a gente faz isso em metrologia, o que a gente chama de testes de hipótese. O cálculo dele é simplesmente, como eu falei, ele é uma taxa, uma razão de pressão, só isso, no bocal, na saída do bocal, tá? Então a gente sempre calcula ele na saída do bocal, que é o que esse Ezinho está indicando para mim. Ezinho é a saída do bocal, então vou desenhar lá. E é a saída. PATM é a pressão, como eu falei, que ele encontra fora do bocal. Não é a pressão do escoamento que está saindo do bocal, é a pressão que tem no ar fora do bocal. P0E é a pressão de estagnação na saída. Então, esse cara é a pressão de estagnação na saída do bocal, em E. PATM é pressão atmosférica. Só que lembra que a atmosférica ela é estática, né? Não de estagnação. Então, esse fator aqui, ele é, na verdade, se você for lembrar, eu posso escrever uma pressão de estagnação sobre a própria pressão estática, tá? Cuidado. Com a equação de estagnação em função de Mach, que é essa daqui. 1 mais K na menos 1 Mach ao quadrado sobre 2 K na menos 1. Essa é a equação de estagnação clássica, que a gente já viu em algum material anterior. Então, se eu aplicar para o ponto E, tem que P0E sobre PE, que não quer dizer que é PATM, Mach E. Então, essa seria a equação, que é o que está aqui do lado, que eu poderia aplicar nesse fator aqui. Então, o que acontece? Qual que é o teste de hipótese? E se esse Mach for 1? A gente pensa assim, se esse Mach for 1, esse valor aqui vai ser igual a 1, que é o que ele está indicando aqui. Se ele é igual a 1, nota que tudo isso aqui fica um valor fixo, porque 1, o K, ele é Cp sobre Cv, então depende da temperatura, mas nós temos geralmente em propulsão duas opções. O que a gente chama de K frio, 1.4, e o K quente, que é 1,33. Isso é aproximado, tá, gente? Na verdade, se você pegar e calcular o Cp sobre Cv, o que a gente fala que esse cara é frio é com temperaturas menores do que 500 graus Celsius, 1000 graus Celsius. Esse cara aqui que a gente fala que é o quente é quando você calcula esse Cp sobre Cv para mais de 500 graus Celsius, mais ou menos. Ele não é exatamente constante, mas ele varia pouco. Então, a gente geralmente usa esses dois Ks em propulsão. Então, ele é um valor fixo. O que acontece, então, é que esse fator, ele vai dar duas opções para nós. Quando você tem o K, por exemplo, 1,4, esse que a gente chama de NPR crítico, e agora, novamente, eu falei o crítico é porque eu forcei o Mach a ser 1, ele é 1,893. Isso aqui sai da tabela, ou tu calcula ali, né? Ou tu pode usar as tabelas isentrópicas também, tem lá. Se você usa para K igual 1,33, esse cara vai dar 1,852. Esse é o valor do NPR crítico para K igual a 1.4 e K igual a 1.33. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você tiver Mach 1 na saída, e apenas se, pressão de estagnação na saída sobre a pressão estática do escoamento na saída, não PATM, vai ser igual, por exemplo, para 1.4, 1.893. E daqui, se você tem calculado do teu motor, esse cara que geralmente a gente tem porque ele vem da saída da turbina, a gente vai ver isso no exemplo para frente,
você consegue dizer qual que é o valor desse aqui, então. E daí você consegue ver P é igual a PATM ou é diferente? Se for diferente, vai dar choque. Se ele for igual, ele vai dar ou subsônico ou aquela condição do ponto C que acabou de entrar em Mach 1, mas não deu choque. E aí você consegue checar se ele está em choque ou não está em choque. Nós já vamos fazer um exemplo para testar. Só que resumindo essas condições, nós temos essa tabela e essa distribuição de pressão que está aqui. Então, o que essa tabela está dando são as condições desse teste de hipótese e o resultado dele. Então, nós temos essa primeira coluna aqui, P0E sobre PATM, P0E sobre PE, Mach na saída, pressão estática na saída. Esse último termo é um termo que depois a gente vê na equação de propulsão, ele é importante. Mas aqui ele está só nesse iniciozinho. Quando a gente chegar mais para frente na parte de turbojatos, a gente vai ver que ele entra na equação de impulso. Então, nós temos essas três condições de operação do bocal convergente. Ou ele está em choque, que é choked, que é do ponto, se você fosse lembrar aquela gráficozinho que eu tinha desenhado, de PATM sobre PC. Esse choked é quando você está do ponto C para baixo, não incluso o C. O totalmente expandido, que é o just choked, esse aqui é o ponto C. Então, esse seria o C, esse seria o D. Então, tá lá o C, tá lá o D, tá lá o B. E esse último aqui, que é subsônico, é o B. Então, são essas condições. Quando você está em choque, o teu valor de P0E sobre PATM vai ser maior do que o NPR crítico, aquele 1.8 alguma coisa. O P0E sobre PE vai ser igual ao NPR crítico, porque é definição de estagnação. Se você está em choque, o Mach vai ser 1, só que o teu PE vai ser maior do que PTM, porque o escoamento de dentro está vindo com mais pressão do que ele realmente encontra na atmosfera. E aí você tem esse fator de PE menos PATM maior que zero, que é impulso de choque que a gente chama. Se você está no ponto C, exatamente, você chegou a Mach 1, mas você não tem choque. Se você não tem choque, PE igual a PATM. O único momento que o teu pressão de escoamento na saída é diferente da pressão atmosférica que ele desemboca é se houver choque. Se não houver choque, eles são iguais. Esse fator aqui baixo é zero. O P0E por PATM vai dar igualzinho ao NPR crítico, assim como o P0E sobre PE vai dar igualzinho ao PR crítico, porque daí PTM igual PE. Nota que esse cara aqui antes dá diferente, porque PE é diferente de PATM. Nesse aqui, PE dá igual a PATM. Se ele está subsônico, o que tu vai encontrar quando você calcular o P0E sobre PATM é um valor menor do que aquele 1.8 alguma coisa. P0E sobre PE também vai dar menor, porque PE é igual a PA novamente, porque não tem choque. E o Mach é subsônico. Então essas são as três condições de operação. Aqui nesse desenho aqui do lado, estou mostrando a distribuição de pressão dentro do bocal. Esse gráfico aqui de cima é fluxo de massa. Esse gráfico aqui é pressão estática. Então, a distribuição de pressão dentro do bocal, à medida que você avança no bocal, para um caso com choque e para um caso sem choque. Então, se você fosse, por exemplo, fazer uma simulação ou medições nesse cara aí, o que você veria é que se você não tem choque, ou seja, se você está nesse e nesse, então a distribuição de pressão vai ser assim. Se você está nesse, a distribuição de pressão vai ser assim. Quando o teu PATM é igual ao PE, ou seja, a pressão estática do fluido que está saindo é igual à pressão atmosférica que ele encontra, ele faz esse perfil de pressão suave na saída, aqui é a saída do bocal. Ele não tem descontinuidades, ele simplesmente desemboca na pressão correta. Aqui você pode chegar Mach menor do que 1, seria esse primeiro caso aqui do subsônico, ou Mach igual a 1, só que sem choque. Se você tiver choque, teu Mach vai ser 1,
só que eu vou ter essa descontinuidade aqui. Nota que o PE, quando ele chega no final do bocal, ele tá maior que o PTM. O PTM é essa curva aqui de baixo. E ele tem uma descontinuidade. Quanto maior, na verdade, você vem o PE, maior vai ser essa descontinuidade. A gente vai calcular agora no próximo exemplo como é que fica o valor desse cara aí. Mas o bocal convergente funciona assim. O que a gente faz para design? Para design, quando você está fazendo o design do sistema de propulsão, né? Você está procurando esse gráfico aqui. É esse que você quer resolver. É esse que você quer ter nos seus cálculos. Você não faz o cálculo para esse cara do choque. Você evita o choque porque o choque é danoso para o equipamento. A gente aqui só vê a questão de que a pressão aumenta, a temperatura aumenta, essas coisas assim. Mas na prática o choque ele gera vibração, ele gera ruído, ele gera vários problemas, aquecimento no local, ele gera vários problemas. Então você não quer o bocal do avião dando choque. Então a gente geralmente foca nesse tipo de gráfico de pressão atmosférica. Vamos ver um exemplo? Para entender como aplicar esse NPR crítico. Está aqui um enunciado. Considera o turbojato abaixo, que é esse cara aqui. Agora você tem que ser criativo para imaginar um turbojato, tá? Esse é um desenho esquemático, mas isso aqui é um motor, por exemplo, que você veria num avião. Esse aqui é o que eu estou chamando de turbojato. Vou colocar alguns links na descrição que você consegue ver turbojatos reais e o formato deles, tá? Pra gente ter uma ideia, esse daqui é um turbojato de verdade. O ângulo talvez não seja dos melhores pra gente visualizar ele, mas é só o motor em si turbojato, é isso que aquele desenho esquemático está tentando representar, tá? De uma forma bem simplista. O fluido ele entra por aqui, essa aqui é a entrada do motor, então esse aqui seria, você vê as pás do compressor aqui, o início do compressor, então você teria o equivalente daquele desenho 1, é bem a entradinha aqui, o 2 é logo onde começa as pás, o compressor ali no 3, aí você vai ter a saída da câmara de combustão no 4, a saída da turbina no 5, e lá está o nosso E. Então o bocal está aqui. Nesse cara aqui não dá para ver se é um bocal convergente ou divergente, da forma como ele está tirado a foto, mas a gente tem aqui os outros pedaços, e esses números são os equivalentes ao que a gente tem lá. Então é esse cara aqui que a gente está calculando, só que nós estamos olhando só para esse pedacinho aqui no final, supondo que o resto já vem calculado. Mais pra frente na matéria a gente aprende a calcular desde o início, quando ele vem aqui com a velocidade de voo, que seria esse Mach 0, e aí a gente aprende a calcular quanto é que está saindo esse UE, que é o objetivo desse exercício. Nota que aqui ele está completo, mas ele está sem a carcaça bonitinha que a gente vê no avião. Quando ele está instalado, a gente tem uma carcaça mais bonitinha aqui em cima, né? Mais esteticamente mais bonito. Então é esse cara aí que a gente está resolvendo. Então, voltando para o exercício. Então, aqui a gente já está dividido em pedacinhos ele, tá? Então, aqui é o inlet. Mais para frente nesse material a gente vai ver com detalhes. 2 para 3 é o compressor. 3 para 4 é a câmara de combustão. 4 para 5 é a turbina. E 5 para 6, ou 5 para E, que eu também vou chamar de 6, tá? É o bocal convergente. Que nós estamos olhando. Detalhe, um turbojato ele pode ter um bocal convergente ou divergente também, tá? Mas esse cara aqui é convergente porque eu quero mostrar como é que se calcula. O que eu quero saber, nesse exemplo, é essa parte da saída. Então, ele está no que a gente chama de teste estático, velocidade de voo nula. Então, esse M0 aqui, a velocidade de voo, está como nula. Teste estático, acho que eu já botei alguns vídeos anteriormente na parte, quando tinha a parte lá do equação da quantidade de movimento linear, para mostrar o que seria um teste estático. É quando você prende o motor, tecnicamente, e faz os testes de quanta força ele faz quando ele está parado, quando ele não tem velocidade relativa com relação ao lugar que você está medindo. Esse seria o teste estático. Comum para você ter a potência de voo, né? Potência de decolagem. Então ele está em nível do mar, então o PATM aqui é o PATM do nível do mar. Então eu tenho a pressão atmosférica. Que ele dá no exemplo, né? Então,
PATM ele está me dando como 101,3 kPa, que é o que a gente tem como nível do mar padrão. E TATM, que é a temperatura de onde está esse motor, é 288,2 Kelvin. Sempre em Kelvin agora, porque a gente vai fazer cálculos com gás nela. Temperatura de estagnação na saída da turbina e pressão de estagnação na saída da turbina são conhecidas. Então é isso que a gente precisa para fazer o cálculo se vai ter choque ou não vai ter choque no bocal. É saber a entrada dele. Então na saída da turbina, que é a entrada do bocal, você tem pressão de estagnação e temperatura de estagnação dada por esse valor e esse valor. Nota que eu já botei T05 e P05 para identificar, na verdade com relação a esse númerozinho aqui. Então na entrada do bocal, que é a saída da turbina, a gente tem temperatura de estagnação, eu vou botar o 5 de novo, só para identificar ali que é o número 5, é 938,4 Kelvin, e P05 é 347 kPa. Maior que o atmosférico, obviamente, porque tu tem uma câmara de combustão aqui, então esse negócio pega fogo, né? Então ele esquenta e aumenta e pressuriza. Então, esse 5 é aqui, é como o escoamento está vindo aqui. Agora a gente vai calcular para a saída e ver se tem choque ou não tem choque. Então ele está dizendo para você assumir que o bocal é convergente, beleza, ele é isentrópico, ok. Então ele está me falando que ΔS é igual a 0 para o bocal. Essa é uma hipótese comum da gente fazer. E ele quer saber a velocidade de saída do escoamento do bocal, ou seja, quem é o E em metros por segundo. Nota que ele não está perguntando o Mach, ele está perguntando quem é a velocidade de saída. Isso porque depois a gente coloca isso na equação de impulso, para saber quantos newtons ele está dando. Considere o K, que é o coeficiente isentrópico, 1,333. É o K quente que eu falei, porque está depois da câmara de combustão, né? Então, o que nós temos que fazer? Checar. Primeiro, ele é subsônico, porque é um bocal convergente. Tem que checar primeiro se ele chegou no Mach 1. Se ele chegou no Mach 1, a gente tem que checar se deu choque. Então vamos calcular esse negócio aí. Primeira coisa que a gente precisa saber é quem é temperatura de estagnação na saída e pressão de estagnação na saída, porque eu preciso da pressão de estagnação para o NPR, né? Então vamos calcular. O exercício me fala para considerar o bocal isentrópico. Como eu falei, isso é uma hipótese muito comum quando você está fazendo design preliminar de motores. Então, para um bocal isentrópico, ΔS é 0. Se ΔS é 0, isso aqui quer dizer para mim que ele é adiabático, mais reversível. Em algum dos vídeos anteriores, eu mostrei que quando você tem dutos adiabáticos e sem atrito, que é esse cara, isso aqui é o adiabático e isso aqui é sem atrito. Sem atrito e sem choque, né? Esse cara aqui vai dar para nós, do material de dutos adiabáticos, que não tem variação da temperatura de estagnação, porque é diabático. E quando ele é sem atrito ainda, não tem variação da pressão de estagnação. Ou seja, quando ele falou para mim que era isentrópico, eu obviamente consegui fazer que T0E, que é igual a T06, é igual a T05, que eu já tenho, e P0E é igual a P05. Então eu tenho esses valores. Fechou. Agora é só eu testar. Se eu tenho esse cara aqui, eu vou testar o NPR. Então vamos lá. Eu tenho que o NPR, ele é dado por pressão de estagnação na saída, por pressão estática na própria saída. Para K igual a 1,333, isso aqui dá 1,852. Esse é o valor. Isso daqui, se Mach for igual a 1. Lembrando que é uma hipótese. Então, eu vou ver se... Vou checar se P0E sobre PATM, que valor vai dar. O P0E a gente tem, ele era do enunciado, 347 kPa.
O PATM a gente também tem, que é do enunciado, é 101,3 kPa. Isso aqui vai dar 3,43, que é maior do que 1,852. O que isso quer dizer para nós? Primeiro, a única forma desse valor aqui dar maior do que 1,852 é se o PATM é menor do que PE. Então, o que isso aqui me diz é PATM é menor do que PE, porque esse valor aqui deu maior do que 1,852. Nota que se o PATM fosse igual ao PE, isso daí deveria ter dado para mim ou 1,852 ou um valor menor. Se ele tivesse dado 1,852 cravado, é porque o MAC era 1, sem choque. Se ele tivesse dado um valor menor do que 1,852, quer dizer que, na verdade, a única forma de você chegar nisso é se o próprio PE for subsônico. E aí aquele valor daria diferente. Então, o que a gente conclui aqui é que teve MAC igual a 1 na saída, mas eu estou em choque. Se você for checar a tabela que eu mostrei antes, que resume esses testes, era isso que ela mostrava. Se quando você calcula o P0E sobre PATM, ele dá maior do que o crítico, que é aquele 1,852, o MAC é 1 e o PATM é menor do que PE, porque ele está em choque. É esse caso aqui que nós caímos. Nós vamos ver mais para frente, numa aula de exercício que vai ter na playlist, um caso quando ele é subsônico. E daí o PATM dá igual ao PE, mas você vai ter esse número aqui, na verdade, menor do que 1,852. Seria o caso do subsônico. Isso porque, lembrando que esse valor P0E sobre PE dá 1,852 para MAC 1. Se você der menor quando você calcula esse P0E sobre PATM, quer dizer que, na verdade, o cálculo em si, quando você põe algum outro valor, lembrando que isso aqui ele é 1 mais K na menos 1 sobre 2, MAC ao quadrado, K sobre K na menos 1. A única forma desse valor dar menor do que 1,852 é se o MAC for menor do que 1. É o único jeito. Porque aqui esse valor é fixo, o K é um valor fixo, 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 fixo. O único jeito disso aqui dar menor do que 1,852 é se o MAC for menor do que 1. Então, quando você calcula com o PATM, ele dá menor do que 1, quer dizer que, na verdade, essa tua hipótese aqui de cima do MAC igual a 1 não é válida. Ele é menor. Nota que eu não posso ter MAC maior do que 1, porque isso aqui é um bocal convergente. Ele não passa de 1. Ele só passaria de 1 se fosse convergente e divergente. Então, a única opção é realmente eu estar com um MAC menor do que 1. Beleza. Então, aqui eu já concluí que esse bocal tem MAC 1, só que está em choque, porque esses valores deram diferentes, porque deu muito maior. Quanto maior, realmente, inclusive, esse valor do P0E sobre PATM, maior é o choque. Mais perda de energia você tem nesse choque. Agora falta, então, calcular o que ele está pedindo, que é a velocidade de saída. Então, vamos lá. MAC E é igual UE a E. Beleza. Essa velocidade do som, ela é raiz de KRTE. Quem é TE? TE é a temperatura estática na saída. E ela nunca é, tá? TE nunca é igual a TATM. Lembra que no motor aeronáutico você tem combustão dentro e o ar sai bem mais quente do que você encontra lá fora. Quem pode ser igual é o PATM, que é a pressão, porque daí ele desemboca numa pressão. Não é temperatura. A temperatura é sempre diferente. Se estiver igual é porque não teve combustão lá dentro e o avião não está voando. Então, eu preciso saber esse TE. Eu vou calcular ele. Só que o detalhe, para saber esse TE, você tem duas opções. Você pode ir por gás ideal, mas você pode também ir pela própria equação da estagnação. Então, eu vou pela própria equação da estagnação aqui no caso.
Porque nota que a opção do gás ideal vai ser mais trabalhosa, né? Eu poderia fazer gás ideal, aí seria PE igual ρE, R, TE. O R é fixo, mas eu vou ter que calcular ρE e PE. Dá, mas vai ser mais trabalhoso. Ou pela estagnação. A equação dessa estagnação, ela é sempre válida. Então, eu tinha lá aqui T0E sobre TE, pela equação da estagnação, isso aqui vai dar 1 mais K na menos 1, MAQ-E na saída, sobre 2. E agora eu tenho a confirmação do meu teste anterior de hipótese, que esse cara é 1. Só que está em choque. Mas ele é 1. Então, isso daqui para MAQ 1, ele vai dar 1,167. Você pode só botar os valores aqui ou tirar da tabela de estagnação. Então, daqui eu consigo tirar, como eu tinha T0E, que é o T06, né? É igual TE 1,167. Esse valor a gente tinha do enunciado. TE vai dar 804,1 Kelvin. Agora eu posso voltar lá em cima e tirar a velocidade que eu quero. Então, o E vai dar igual 1 do MAQ, raiz de 1,333, R que é 287, ar, estou usando o R do ar, e o T que é 804,1. Todo mundo no SI. A velocidade de saída do escoamento é 554,9 metros por segundo. O último detalhe que eu não calculei ali em cima, na hora que eu soube que ele está em choque, eu consigo tirar também quem é o PE. Eu podia ter feito P0E sobre PE. Agora eu tenho a confirmação de que isso aqui é MAQ 1, 1,852. Está em choque, mas o MAQ é 1. A gente tem P0E, então a gente tem PE. 187,4 kPa. E nota que ele é maior do que o PATM mesmo. Porque o PATM era 101. E esse aí é um exercício de bocal convergente. Eu sei que essa parte do NPR é meio confusa, porque esse teste de hipótese é meio confuso quando a gente não tem prática. Então fica de olho nos exercícios que aparecem nas aulas da playlist de exercício, que tem alguns exemplos que vão aparecer dessa parte de bocais, para a gente treinar quando ele é subsônico, quando ele é em choque, quando ele está em design. E é isso aí.